Olá, amigos, amigas, boa noite a todos que nos assistem aí ao vivo. Bom dia, boa tarde para os que assistirão posteriormente. Já começo agradecendo ao amigo Magela, lá de Minas, e todos os que estão chegando e ainda vão chegar aí aos poucos, né? Bom, o meu plano hoje para o curso seria começar sobre a primeira filósofa que nós temos registros pela minha pesquisa, a mais, a mais antiga, que é a Temistocleia. Sabe-se que ela morava, deve ter nascido também na cidade de Delfos, na Grécia, mas não se sabe o período exato em que ela nasceu e morreu. Apenas há uma estimativa entre 600 e 501, que é o século VI antes da Era Comum. Bem, mas aí me preparando para esse curso vai ser, digamos assim, o maior desafio da minha vida do ponto de vista intelectual, porque não há informações assim vastas, extensas. Sobre estas, eu selecionei 20 filósofas, né? Então, vai ser uma dificuldade, mas farei o melhor de mim, farei todo o possível para que elas tornem-se visíveis, porque elas foram invisibilizadas na história pelo modelo sistema patriarcal que as escondeu, né? Não preservou os seus escritos. Nós sabemos algumas coisas do seu pensamento e da sua vida a partir de outros filósofos que as mencionaram em suas obras. Então, é uma dificuldade. No entanto, como elas se integraram às várias escolas filosóficas na Grécia Antiga, eu fiz a opção de, nesta, que já é a segunda aula de um curso, que amanhã ou depois pode virar um livro, fiz a opção de hoje falar, então, sobre a filosofia na Grécia Antiga. Não vou falar dos filósofos, eu só quero falar de filósofas. Mas pretendo falar o que as escolas de filosofia pregavam, quais eram as suas principais linhas e quem eram os seus principais membros, né? Seguidores destas escolas. E não são poucas escolas, são 11 escolas que eu selecionei aqui na minha pesquisa e quero transmitir para vocês. Bom, não sei se vocês assistiram, eu assisti o filme Sócrates. Uma série de filósofos foram transformados em filmes preto e branco. Esse chamado Sócrates é de Roberto Rossellini, de 1971. A esposa de Sócrates chamava-se Xantippe, né? Em algum momento no filme, ela foi retratada como arrastada aos gritos da cena de morte de seu marido. Vocês sabem que Sócrates foi condenado à morte por um tribunal
sobre a acusação, várias, né? Mas a principal é subverter a juventude, levar a juventude para um outro caminho, que não o que eles consideravam correto. Também foi acusado aí de não cultuar divindades pagãs, etc., né? Então, mas o tribunal lhe deu a opção de escolher como ele gostaria de morrer. Ele optou em tomar veneno, né? Seus seguidores ficaram inconformados com essa decisão, defenderam que ele fugisse, escapasse. Ele falou: não, vou cumprir rigorosamente aqui a decisão do tribunal, né? Bom, e aí o filme retrata ela sendo arrastada aos gritos da cena de morte do marido. Então, tudo que se fala e se lê, e o filme mostra bem isso, né? Então, tudo que se fala e se lê sobre ela, Xantippe, descreve a esposa de Sócrates como, abre aspas, pessoa difícil, abre aspas, histérica, abre aspas, de temperamento forte, abre aspas, e muito argumentativa, entre aspas, não é? Como se ela fosse a distração do grande filósofo. Não é? É uma mera distração. Não é? Eu obtive essa passagem da pesquisadora Camila Kuhlkamp em o seu artigo intitulado As Filósofas da Antiguidade e o Apagamento das Mulheres na Filosofia, obtidas no Germina Blog. Bom, essas mulheres filósofas antigas tinham vários epítetos: loucas, mártires, prostitutas, bruxas, musas, sacerdotisas, pitonisas. Né? Bom, elas integravam as várias escolas filosóficas, como eu mencionei na antiguidade, e a mais antiga, e por certo a mais importante, porque delimitou territórios e campos, foi a escola pitagórica, de ninguém menos do que o próprio Pitágoras, aquele mesmo do famoso teorema, né? Pitágoras viveu sempre uma contagem negativa. Às vezes eu mesmo me confundo, porque quando é na era atual, quando a gente fala século XV, eu sempre tiro um número, então são os anos 1400, como diz na Itália, 400. 500 são os anos 1500. Mas os anos 1400, eles não começam em 1400, eles começam em 1401, porque esta é uma contagem religiosa, é uma contagem cristã. Não é? Então, não teve ano zero, teve ano 1, que, se for ver rigorosamente, não é? Jesus não teria nascido no ano 1, mas entre 4 e 8, antes da Era Comum. Né? Mas, independente disso, às vezes, até eu tenho que escrever no papel, quando fala século 6 antes de Cristo,
né, são os anos 500 antes de Cristo. Mas os anos 500, eles começam de forma regressiva. Então, é entre 600 e 501. Então, às vezes, nos confundimos. Mas são pequenos errinhos que não interferem no conteúdo. Também conhecemos e ouvimos falar, depois da escola pitagórica, Sócrates não fundou propriamente nenhuma escola. Depois vem a Academia de Platão. Depois vieram os epicuristas. Depois veio o Liceu. Aristóteles fundou um liceu. Depois houve escolas cirenaica, cínica, estoica e tantas outras. Pretendo aqui fazer um resumo nesta segunda aula introdutória, que ainda não falarei exatamente das nossas filósofas. Vou deixar aí um gostinho de vocês para a próxima semana. O meu objetivo hoje, se houver tempo, se não deixo para aula 3, depois de falar destas escolas, é falar do que foi o oráculo de Delfos, que teve uma grande influência na antiguidade clássica, pessoas poderosas do mundo mais ocidental aqui, né, acorriam a Delfos para fazer consultas. E claro que também lá deixavam poupudas contribuições. Por que eu pretendo falar do oráculo de Delfos? Primeiro, ele existiu, ninguém tem dúvida disso. Não tem nada a ver com mitologia. Que, aliás, mitologia na Grécia abunda, né? Era um povo, não existia ainda um país chamado Grécia, mas existia, digamos assim, um conjunto de aldeias, tribos gregas, né? Mas não havia ainda a unificação do Estado Nacional grego. Esses Estados nacionais europeus são constituições do século XIX, XVIII, não mais do que isso. E lá na Grécia existiam as chamadas cidade-estado. Claro que as principais eram Atenas, Esparta. Aliás, estas duas que geraram as famosas guerras do Peloponeso, mais ou menos 500 anos antes da Era Comum, que estas guerras foram descritas pelo grande historiador Tucídides. As linhas de pesquisa, hoje há um movimento forte para desinvisibilizar, né? Então, ainda não é um movimento forte, porque nós ainda continuamos não conhecendo as obras destas filósofas. Nem sei se um dia conheceremos na totalidade, porque se não encontramos até agora cópias de cópias de cópias dos seus escritos da época, não sei se o faremos ainda, mas temos que ter esperança. Mas as pesquisas que se fazem hoje, agradecer ao Sérgio, eles chamam lá no DCM, chamam de pingo, né? Obrigado aí pela sua contribuição. Este é um curso que eu gostaria de adquirir vários livros para aprofundar no assunto. Mas, por hora, vou me contentar com estas pesquisas via internet. Não que elas não sejam importantes, mas, para mim, os livros são os mais importantes. Esse aqui é o livro que eu já li, mas a parte que me interessa é só essa partezinha aqui, ó, do começo.
e ela só fala de 4 filósofas do meu foco de estudo, né? Amanhã vou tirar cópia de um outro livro, esse mais substancioso, e as primeiras 83 páginas são sobre essas filósofas da antiguidade. Então, mas existem outros, sem nenhuma tradução no Brasil, né? Que são livros caros, infelizmente. A maior estudiosa de filósofas, eu falei no primeiro dia de aula, semana passada, quando eu fiz uma introdução geral do futuro curso, né? Hoje já está mais consolidado, que são 4 volumes de uma autora estadunidense, mas é impressionante o custo desses 4 livros, um pelo outro é R$ 4.000. Que coisa, hein? MMM. Olha, eu frequento muito esses canais teológicos, como frequento de astronomia, de física, de matemática, para aliviar um pouco a mente, eu fico vendo professores fazendo resoluções de problemas matemáticos complexos. Eu gosto dessas coisas. E existem várias correntes sobre Jesus. Não é? Esta corrente, não acho que seja majoritária, é a que nega a existência do Jesus histórico, que ele seria uma invenção romana. Eu não estou de acordo com isso. Tem outras correntes. O Jesus mago, né? O que fazia magias, etc. O Jesus revolucionário, eu conheço teses sobre esse assunto, com passagens do Novo Testamento que mostram por que ele era um lutador anti-imperialista. Né? Eu estou entre os que acham que Jesus existiu, então eu não nego a existência de Jesus. E sim, claro, a corrente a majoritária é que Jesus é Deus, Filho de Deus, e é o Espírito Santo, é a Trindade, é tudo junto. Então, eu li Flávio Joséfos, não tem dúvida. O livro mais importante dele não é esse das Guerras Judaicas. O mais importante dele tem 1.200 páginas. Eu li e tenho anotado as chamadas interpolações, as partes que foram incluídas para mostrar que ele fala da existência de um Jesus. Né? Então, não acho que Joséfo. Agora, os que creem em Jesus pegam passagens de Joséfo, que era o maior historiador judeu da época, não é? Ele nasce antes da diáspora do ano 70, eu não lembro o ano. Então, ele registra isso. Ele era criança quando o ano 70, né? Mas ele registra muito próximo dos acontecimentos. Isso, para o historiador, é bom. E há uma série de passagens, né? Em tese, Jesus morreu no ano 33, ele teria 33 anos, né? Quando morreu. Ele fez 3 anos de ministério, né? No nascimento, ao ano 30, quase nada se sabe dele, né? Mas, de fato, Joséfo menciona, sem usar o nome dele, passagens que os cristãos disseram: olha, ele está falando de Jesus. Por exemplo, ele pede para o governador ali da Galileia, não sei se é Pilatos, que ele tinha lá uma relação e tal, ele pede para. Porque a condenação por crucificação, você ficava exposto lá até você apodrecer seu corpo e ser comido pelos, né, corvos, águias, sei lá, aves de rapina. Mas, em alguns casos, havia autorização para tirar o corpo da cruz e enterrá-lo. Né? Joséfos pede para tirar
3 pessoas da cruz e 2 estavam já mortas e uma saiu viva da cruz. Então, tudo tem várias passagens, né? Mas eu não quero entrar aqui nesse tema porque estou pensando até em fazer um curso, não é um curso de teologia, né? Um curso sobre religiões em geral, mas também tratar de ciência, fé, razão e ateísmo, não é? Estou muito interessado nisso. Vai dar trabalho, mas é bom que dê trabalho, né? A gente é o desafio que eu imponho para mim mesmo, né? E estudo, pesquisa. O Jorge Minos é o principal autor sobre a história do ateísmo, gosto muito dele. Bom, vamos voltar aqui. Meu amigo Danilo, camarada, Jesus existiu, Elvis não morreu, beba Coca-Cola, as religiões e os escapismos vanguardistas se enganam, se agradam e se conformam. Tá certo. Com certeza o Danilo é dos nossos e deve ser ateu, né? Mas eu assisto também o outro lado, viu? Não pensa que tem um canal que chama Observatório 7. Eles são doutores, doutor, né? Não vou citar nomes aqui, vai que eles pedem direito de resposta. Mas um desses doutores, num debate que eu assisti, ele diz que enganam-se os que falam que os evangelhos não foram escritos por Marcos, Mateus, Lucas e João. Foram, sim, escritos por eles. Ninguém na academia, nos centros de estudos e pesquisa, ninguém diz que esses eram apócrifos, eram pseudônimos, eram, né? Mas esse doutor em teologia, não, foram eles mesmo. Então aí, cada um. Mas vamos voltar para as nossas queridas mulheres filósofas. Você sabe que, olha como é o patriarcalismo, né? Eu não sei vocês, o celular de. Quando você entra no WhatsApp, não sei por que, que ele não está dando para ver, aí por causa da luz, né? Quando você escreve no WhatsApp, tem um corretor ortográfico. Eu tenho um princípio, eu jamais abrevio qualquer palavra. Claro, o princípio maior é eu jamais uso qualquer palavrão. O segundo é jamais uso gíria. Mas a terceira, digamos, então, eu não abrevio. E eu escrevo filósofas. O corretor muda para filósofo, você acredita nisso? Não tem filósofa no banco de palavras do corretor ortográfico do celular. Que coisa, hein? Brincadeira. Bom, as linhas de pesquisa que se estuda sobre as filósofas, a primeira é por que as mulheres foram incluídas em todas as escolas. Então, elas não eram importantes, mas elas estão presentes em todas as escolas. Por quê? Segundo, que papéis elas desempenhavam na prática e na teoria? Hipátia, por exemplo, era professora. Isso é um papel prático. Né? Hipátia de Alexandria dava aulas. Né? Então, você está praticando aquilo que você estudou. Mas e na teoria, que papel elas desempenharam? Terceiro, quais eram as suas condições de vida e de existência? Não sabemos. Eu sei que a Perictione era mãe era mãe de Platão, né? Ela também é uma filósofa. Eu sei que Teano, né, era a
esposa, companheira de Pitágoras. Mas ele também teve filha filósofa, né? Mas que condições elas viviam, né? Quarta linha de pesquisa: o que os outros filósofos, no caso homens, claro, falavam delas? Quinto é o maior desafio das linhas de pesquisa: o que elas escreveram? Sexta, quais eram as visões dentro da filosofia antiga grega sobre temas como sexo e gênero, não é? Como eles debatiam esse assunto? E a última linha: como isso impactou na compreensão das teorias filosóficas que decorreram dessa filosofia grega, né? Bom, vários autores e autoras levantam a hipótese de que elas escreveram e escreveram muito. Veja, não se sabe o índice de alfabetismo daqueles povos naquela região. Alexandria fica no Egito, mas o Egito é ali naquela ponta do, né, Mediterrâneo que une ali, depois do que hoje é o Suez, o canal. Você continua ali, você tem a Península do Sinai, já está no que hoje é Arábia, né? Então, é, elas escreveram, aqui um já está, um possível aluno aqui do futuro curso do... É, eu estudo bastante. Os sociólogos, minha amiga Luísa, para mim, fala-se tanto em invisibilidade das mulheres no passado, como se nos dias de hoje isso já não existisse mais. Pura ilusão. Não é verdade, as mulheres ainda são invisibilizadas, né? Elas estão sempre atrás de um grande homem, né? É uma barbaridade. Ô, Flávia, obrigado. Bom, mas, então, o índice de alfabetização não se sabe, né? Eu já vi que na Galileia o professor Chevitarese, ele é da UFRJ, ele tem um canal aí de teologia, mas ele é ateu, né? Eu gosto dele, bem fundamentado. Quer dizer, Jesus não nasceu em Belém, evidente, nasceu em Nazaré, por isso que ele é nazareno, né? Nazaré é uma vila com 200, 400 pessoas. Ele fala em índice de alfabetização de 3%. Mas os mais otimistas falam em 10%. Agora, não tenho dúvidas, todas estas filósofas eram alfabetizadas, escreviam, teorizavam, lecionavam, transmitiam conhecimento e produziam conhecimento. Não é? Então, elas escreveram e muito. No entanto, é muito provável que muitos, talvez a maioria dos seus escritos, foram destruídos, queimados, ou então se perderam, não foram preservados, ou o que é mais provável, eles até foram preservados, mas ninguém fazia cópias deles. Cópias de cópias de cópias para ir levar para mais longe esse pensamento. Aí ficava ali numa gaveta,
um armário. Isso, Wagner. A libertação é só no outro sistema, né? Então, os seus escritos e seus trabalhos não ganharam cópias, mas foram lidos, foram assimilados por alguns filósofos famosos que, em suas obras que foram preservadas e nos chegaram, aparece citação sobre elas, né? Bom, feito essa introdução, eu quero entrar aqui nas escolas filosóficas. Veja, eu não sou filósofo, como não sou matemático, não sou físico, não sou astrônomo, eu sou amador em muita coisa. Portanto, eu não sou um professor de filosofia ocidental. Eu não era professor de filosofia oriental, não é? Mas dei um curso, 20 aulas, está aí no filosofia chinesa, hindu ou indiana, persa, judaica, árabe, etc. Mas a gente estuda, o professor tem essa capacidade de estudar, pesquisar e transmitir, né? Deus existe, Danilo. O poder econômico sustentado é justificado pelas igrejas, é poderoso demais. Tá bom. Pretendo agora falar, então, das escolas. Nós temos o primeiro bloco, que são as escolas pré-socráticas, e depois nós temos as escolas pós-socráticas, não é? Que vieram depois. Então, são 2 blocos de escolas. Vou tentar resumir para vocês. E não sei quantos de vocês assistem aulas, palestras com papel e caneta na mão, porque não confiem na memória. Se você não anota, fica na parte do cérebro que é chamada memória volátil, né? Que é a memória RAM no computador. Se você escreve e anota, vai para o hard disk, a memória rígida. Essa aí, ela fica mais, de forma bem mais prolongada, né? Os pré-socráticos, eles preocupavam-se com o estudo da cosmologia, não é? Que é o estudo do universo, qual é a sua origem, né? O, o astrônomo Ptolomaico era o mais famoso na época. Aristóteles justifica a teoria dele, que é a teoria do geocêntrica, né? Geocentrismo. Então, a Terra como centro do universo, né? E isso perdurou 1.500 anos, mais até, né? Ptolomeu é antes da Era Comum, sei lá quantos séculos, né? Mas eles estudavam o universo, estudavam, né? Eles pouco se preocupavam com as divindades. Então, eu poderia dizer, forçando um pouco a barra, assim, que eram ateístas, né? Eles não cultuavam divindades, né? Não havia mitos criadores da criação, né? Bom, eles também estudavam a questão que a gente chama de ontologia, né? Estuda a existência do ser, estudam realidades, o ser em si, né? E eram matemáticos, né? Então, essa é a característica das escolas pré-socráticas. O filósofo considerado
nessa condição de filósofo, o mais antigo, pelo menos o que eu pesquisei. Eu falei que não sou filósofo, né? Meu mestrado é em filosofia, mas isso não me torna filósofo, né? Se eu estudasse 8 semestres, né, 4 anos de filosofia, eu poderia me apresentar como professor de filosofia, né? Filósofo é outra coisa, né? O filósofo aqui, o primeiro de todos eles, que não constituiu propriamente uma escola, é o Ferécidas de Ciro. Vocês vão ouvir nomes muito diferentes dos que nós estamos acostumados, né? Ferécidas de Ciro. O próprio Aristóteles dizia que ele foi o primeiro filósofo que conseguiu desenvolver um pensamento além da mitologia, além do pensamento mitológico. Então, o que predominava nessa época era a mitologia dos deuses, né? Eram sociedades politeístas, né? Bom, aí então vem a primeira escola que eu quero mencionar para vocês, que ficava na cidade de Mileto. Mileto, não é? Mileto fica, vamos ver se eu tenho anotado aqui. Tem o Mar Jônio, né? E tem a região Jônia, né? Sul da Jônia, hoje Turquia. Mas ali era tudo colônia grega, não é? Tudo influência grega, dos gregos, né? Então, a cidade de Mileto cria uma escola e o fundador da escola é o Tales. Tales é um nome até que tem alguns conhecidos nossos que têm esse nome, né? E o nome que se usa para esta escola é Escola Milesiana, de Mileto, Milesiana. Tales, então, seu fundador e sua referência. Quando o Aristóteles fala de Ferécidas, ele ainda que não levasse o epíteto de filósofo, mas era um pensador além da mitologia. Agora, Tales é classificado por Aristóteles, aí sim, como o primeiro filósofo. Ele viveu no século VI antes da Era Comum. Lembrando que o século VI compreende entre 600 e 501. Né? Esses filósofos desta escola se opunham ao pensamento tradicional de explicar as coisas e os fenômenos a partir de deuses antropomorfizados. Que palavrão, hein, professor? Você falou que não fala palavrão, mas vem com esse agora. Palavrão, palavras de baixo calão. Esse eu não pronuncio. Você não fala palavrão também, mas você chamar um cara de canalha, isso não é considerado um palavrão, né? Bom, pelo menos no meu entendimento. Mas eu também não chamo nem de canalha. Olha, o que é o antropomorfismo? Todos os deuses que nós conhecemos, no meu caso, estudo, não creio em nenhum, não é? Quando eu encontro um monoteísta fervoroso, crente, eu acredito num Deus único. Não, você é ateu com relação a todos os outros deuses. Você só acredita em um, né? Quem estuda Deus fala que existe aí 2.700 catalogados, né? No Olimpo é uma miríade de deuses, né? E lá na mitologia nórdica, em Asgard,
Conhece? Não pensa que Thor é o mais poderoso, não. Odin é o... Dizem os estudiosos por aí que Zeus e os seus atributos é considerado o Deus mais poderoso. Estes deuses são humanos, criados pelos seres humanos. O Deus do Velho Testamento, Elohim, Eli, Yahvé, tem tantos nomes, né? É um Deus humano, criado pelos humanos, com atributos humanos, totalmente misógino, homofóbico, racista, odeia a humanidade que ele disse que criou, mas destruiu 3 vezes, né? Então, Deus humano, humano, e homem, masculino, pai, senhor, não tem A. Pelo menos na Grécia, como eu falei na aula passada, eu identifiquei 11 deusas. Pelo menos em termos de deusas, né? Eles criaram 11. Todas elas com atributos humanos, apesar de serem deusas e imortais, né? Bem, então, o Deus antropomórfico, antropos, né, de humano. Obrigado, amor. Hora do café. Café na caneca marxista. Caneca pode ser marxista? Antropomorfismo. Ah, sim. É que eles não tinham propriamente uma religião, né? Eles tinham deuses. Veja a diferença de monogamia e de monolatria. Você podia escolher um deus e cultuar apenas ele. Isso é monolatria. Eu acredito em um Deus e me relaciono com ele, falo com ele, peço coisas para ele, mas não é o único, né? Os gregos eram assim. Ainda é o país, ainda hoje, mais politeísta da Terra, né? Então, eu sempre disse, se eu conseguir estruturar esse curso, religiões, fé, razão, ciência e ateísmo, são 5 nomes no título, é um curso meio esquisito, né? Nem sei se tenho capacidade para isso, mas leitura acumulada, sim. Eu costumo dizer assim, existem 2 formas da crença em Deus. Os que creem. Os que não creem estão fora desse mundo, né? Uma é crer em um Deus antropomórfico. O outro é crer em um Deus transcendental. É o Deus de Spinoza, é o Deus de Einstein, não é? Quando perguntaram de Deus, se Einstein acredita em Deus, ele falou assim: eu acredito no Deus de Spinoza. Esse Deus que controla tudo, que quer saber tudo de todas as pessoas, isso aí eu não acredito, né? Padre Teilhard de Chardin, um teórico, não sei se é francês ou belga, ele diz assim: algo existe no infinito, pela qual não temos nomes para classificá-los e o chamamos simplesmente de Deus. Então eu digo assim: crer em um Deus transcendental é mais evoluído, entre aspas, do que crer no Deus antropomórfico, que você pede coisas, que ele te socorre, que ele te salva, né? Então, são 2 formas. E eu que não faço pregação ateísta, não é a minha missão, é outra. É lutar para acabar esse sistema capitalista, já vai para 50 anos, essa é a minha missão de vida. Então, no meio,
se as pessoas que abraçam as teses que eu divulgo, o marxismo, né, e viram ateias, muito que bem, mas se não viram também não tem problema. No meu livro Lenin, que eu não sei se vocês conhecem, a coleção para principiantes, tem um capítulo Lenin e a religião, né? Esse é um livro que me marcou muito. Não é um livro, ele não escreveu um livro, mas são escritos dele sobre religião e juntaram tudo e viraram um livro. Maravilhoso. Nem sei se você encontra por aí. Se minha editora tivesse mais recursos, eu editaria esses livros. Né? Aliás, estou tentando editar um livro sobre sionismo cristão, do doutor Stephen Sizer, que é um reverendo anglicano que está com os direitos, está suspenso o seu sacerdócio, porque o tribunal lá eclesiástico da igreja suspendeu até 2030. Ele não pode fazer nada, celebrar missa, essas coisas, nada, porque acataram uma representação de sionistas ingleses que dizendo que ele era antissemita, e os caras caíram nessa e o puniram. Um amigo meu, que eu editei um livro para ele, o Jair, ele é tradutor e já traduziu o livro do professor Stephen Sizer, né? Então ele já autorizou que a gente publique o livro. Vai dar um livrinho aí de uns 150 páginas. Então, estou aí pedindo para as pessoas que são meus e minhas colaboradoras, a revisora, a que faz a capa e a diagramadora, estou pedindo para elas cederem o seu trabalho ou fazerem o mais em conta possível para, né? Aí vou ter o livro já montado, aí vamos ver como que a gente imprime, né? Ou então faz e-book, né? Mas e-book o pessoal não lê. Mas se eu tivesse mais recursos, eu publicaria esse livrinho. Mais do que publicar O Esquerdismo do Lênin, que é um livro maravilhoso, foi o primeiro livro que eu li do Lênin, ainda bem. Estou vacinado aqui. Esquerdismo, doença infantil do comunismo, né? Então, longe de mim o esquerdismo. Está cheio de esquerdista por aí. Eu publicaria esse do Lênin, né? Que é uma seleção de artigos, ensaios dele sobre religião. Né? Bom, então, isso que eu sempre falo. Eu sou casado com uma cristã fervorosa, né? E ela, quando eu já não estiver aqui, ela vai dizer se alguma vez na vida eu pedir que ela não cresça. Não, isso aí não. Isso aí é porque é o que Lenin diz no livro, né? Esse processo de descrer, né? Se afastar da questão que ele é um processo natural. Ocorre com algumas pessoas e com as outras não ocorre. Então, passam a vida inteira e elas vivem uma vida religiosa. Não é? Mas aí, então, eu digo isso para os que creem, né? Procure crer no Deus transcendental e não no antropomórfico, né? Aquele Deus que cansa depois de 6 dias de trabalho, precisa descansar, né? Afinal de contas, né? Bandeira enorme colocou em São Petersburgo. Rapaz, não vi, viu? Se você puder me mandar essa foto. O Putin nos surpreende em alguns momentos, né? Ele relembra com saudade a União Soviética. Agora, anteontem, ele fez um discurso alertando a Polônia: olha, quem deu para vocês grande parte do seu território foi o grande Stalin, da União Soviética. Né? Bom, meu cafezinho veio
Não veio completo. Eu tomo ele com leite ninho. Não, minha marca, leite em pó. O que eu uso é Italac. Olha, então esses filósofos, eles combatiam esses deuses antropomorfizados, que era o que mais... Só tinha isso na Grécia. Todos eram deuses antropomorfizados, né? O filósofo, depois de Mileto, mais importante é o Xenofonte. Não, Xenófanes. Desculpe, Xenófanes. Ele, então, procurava explicar... Obrigado. Ele procurava explicar os fenômenos da forma mais natural possível, que não tinha relação com deuses. Então, veja, para a época e até para os dias atuais, ô camarada Rose, professor, tudo bem? Obrigado. O Chimarrão Marxista é nosso parceiro firme aqui. Curtam quem está assistindo no canal dele e nos outros canais parceiros. Danilo aqui dizendo que há um tempo disse que voltou a acreditar no Deus Mormon. Eu estudei a religião mormon, mormonismo. É, Salt Lake City. Só aceitaram negros, acho que a partir de 1920, e mulheres, acho que a partir de 1950. Mulheres aceitam ser, mas participando do Conselho Deliberativo? Ah, o Arthur. Não, Arthur, eu vou mandar uma para você. O Arthur está me ajudando aí no marketing digital. Difícil, viu? Ou o pessoal não compra livro, ou o pessoal não gosta do que eu escrevo, mas quase não vende livro. Então, o Arthur está ajudando. Vamos ver se o segredo do marketing digital, né? Bom, aí surge a escola pitagórica, que é fundada pelo próprio Pitágoras, né? Vocês sabem, é um grande matemático. O teorema, né, que leva o nome dele, você sabe bem qual é, que é o quadrado dos catetos em um triângulo que tem ângulo reto de 90 graus. A soma do quadrado desses dois catetos é equivalente ao quadrado da hipotenusa. 2, 3, e o resultado é 5, né? 2, 3 e 4. 2 ao quadrado, 4. Bom, independente disso, todo mundo conhece esse teorema, né? Mas ele não foi só matemático, ele foi geômetra também, né? As formas. Ele calculou pela primeira vez acho que foi ele ou foi Arquimedes, o π, né? O raio, valor da circunferência, 2πr, né? Bom, essa escola pitagórica foi a escola mais importante entre os pré-socráticos. E será nesta escola que vai, então, participar a nossa Temistocleia, que vai ser a nossa primeira filósofa a ser estudada neste curso
que nós ainda vamos, pelo visto do horário aqui, nós vamos seguir semana que vem com esta introdução, mas ela, mais do que filósofa da escola pitagórica, ela foi sacerdotisa lá no oráculo de Delfos. E eu separei aí, eu pesquisei sobre Delfos. Delfos é cidade, né? Existe até hoje. Mas eu também vou falar do templo de Apolo, né? O oráculo ficava lá dentro, e é lá que estava escrito aquela frase maravilhosa, né? Que Sócrates incorporou: conheça-te a ti mesmo, né? Aí, o filósofo pré-socrático mais importante desta época, desta escola, é Heráclito. É o que eu mais gosto do pré-socrático, Heráclito. O Marx, a tese de doutorado dele é de Epicuro. Epicuro é autor de um paradoxo, que é o paradoxo do Deus. Quando eu espero que eu consiga, né, fazer esse curso, não é? Religiões, fé, razão, ciência e ateísmo. Não sei se nessa ordem, né, mas eu vou falar do paradoxo de Epicuro, né? Se Deus existe, ele é onipotente, por que ele não faz isso, por que ele não faz aquilo? Então, a tese de doutorado de Marx é sobre Epicuro. Mas o segundo mais importante, do meu ponto de vista, depois de Heráclito, é Demócrito. Heráclito é considerado o pai da dialética. E a frase mais famosa dele, você já deve ter falado, tem muitas versões dela. A que eu acho mais aproximada, realística, com o que ele teria escrito é: nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Então, muitas variáveis disso. O que quer dizer esta frase? É a transformação, é a mudança. Os metafísicos e os dialéticos, no curso meu de Marx tem, acho que 2 ou 3 aulas de filosofia marxista que eu falo da dialética. A essência da dialética é a mudança, é a transformação. O grande químico Lavoisier: nada se cria, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Quando eu fiz cursinho há 50 anos, na pensão, falava assim, né? Quando vinha na mesa o picadinho de carne, né? Aí a gente falava assim, esse aqui foi o bife de ontem, é o picadinho de hoje, e amanhã bolinho de carne. Porque nada se perderia naquela pensão, né? E então eu gosto do Heráclito por causa desse posicionamento dele pela dialética, mas uma dialética simples, né? Uma dialética rudimentar, primitiva, né? Bom, eu achei que fosse dar para falar então sobre as escolas hoje e aí deixar Delfos para a semana que vem, mas não deu. Semana que vem nós continuaremos a parte 2 dessa introdução à filosofia grega. A filosofia, não estou falando de filósofos. Vou mencionar alguns filósofos dentro das escolas. E sempre que tiver destaque para uma das filósofas, eu falarei, né? Vamos começar a semana que vem com a escola eleática, que é da cidade de Eleia, e, evidentemente, o mais famoso é Zenão, né?
estudei filosofia em 1970. Não sei que ano eu estava. Estava no antigo quarto ano. Eu não lembro. O ensino médio eu terminei em 73, 72, 71. Então era o último ano do que hoje chama ensino fundamental, né? Quarta série do ginásio. Tinha filosofia. Estudei numa escola árabe em São Paulo, ali onde é a igreja ortodoxa, ali no Paraíso. Do lado tem um colégio deles lá, metropolitano, né? Tinha árabe no currículo. Pessoal, boa semana para vocês. Segunda, amanhã à noite, eu tenho Rosa Sarkis, canal Painel Brasil. Quarta-feira, 10 da manhã, TV 247, 15h30, TVT, 16 horas, DCM TV, e 19 horas, quarta-feira é um dia puxado, a 16ª aula do curso de Mao Zedong, que está chegando ao final. E nós veremos maoísmo no Brasil. Jorge Drexler. Manda o link para mim. Tá bom? Pessoal, boa semana aí para vocês. Tudo de bom. Obrigado aí pela audiência. Deixem o like. Tudo de bom. Tchau.